a questão da apresentação aqui para essa campanha do Setembro Verde. A gente vai falar sobre combatendo os aspectos negativos no autismo. Bem sabemos que a questão do autismo é uma síndrome, é um transtorno, e esse transtorno, a criança nasce com essa disfunção, com essa dificuldade, né? E essa dificuldade ela pode se tornar pior no avanço ali da idade ou se tornar melhor. O que depende basicamente vai ser de todos nós, principalmente da família e também dos profissionais que estão em volta aí, que vão atuar na vida dessa criança, tá? No decorrer do crescimento dela. O meu nome é Argemiro, eu sou pai, né? Eu sou pai do Samuel Amadeus, que hoje tá com 9 anos. Tá? Ele foi diagnosticado em 2014 com transtorno de espectro autista. Não foi uma notícia muito boa. Tá? Ele foi classificado, eu vou explicar ali um pouco mais à frente sobre a questão do ATEC, mas ele foi qualificado e ranqueado no ATEC com 102 pontos. Isso me assustou muito na época, porque 102 pontos eleva ele por um nível de autismo severo. Tá? Ele estava faltando um nível só para ele atingir o máximo de severidade. E a gente sabe que crianças nesse nível de severidade não têm uma vida muito confortável. E ele estava atingindo o grau 9 ali, e hoje, tá, eu fiz o último ATEC dele ontem, antes dessa apresentação, até para poder colocar o dado atualizado aí na apresentação, e graças a Deus a gente chegou na pontuação 29, né? Ou seja, ele baixou do grau 9 para o grau 1. E esse grau 1 é perceptível no comportamento, na interação social, na questão dos filtros sensoriais dele, a cognição, o ganho de cognição, e isso praticamente coloca ele no quadro baixo de autismo ou fora do espectro, que a gente chama. O fora de espectro, na verdade, é fora dos comportamentos negativos obsessivos, né? A questão de fora do espectro, igual a gente vê às vezes na internet o pessoal falando, autismo tem cura. Na verdade, os aspectos negativos têm cura, tem como reduzir drasticamente. A síndrome, o transtorno vai continuar com a criança até ela se tornar adulto e vai até o fim da vida. Mas não impede dela ter uma inclusão na sociedade, ela ter uma busca de qualidade de vida, uma independência, isso não impede. Tá? Então é o que a gente vai ver aqui. O Samuel, ele uma das coisas que me fez motivar a virar esse ativista focado na melhora contínua do diagnóstico, do tratamento e das legislações, né? Eu acho que essas três coisas andam junto. Tá? Aqui em casa, como eu falei no começo, na parte da manhã, eu praticamente conheci o autismo sendo pai solteiro. Eu saí de um cenário, de um relacionamento na qual eu tive que ficar sozinho com ele, cuidar do Samuel fora de casa, e a gente se deparou com enormes problemas. E graças a Deus, depois disso, graças a Deus mesmo eu digo, porque entrou pessoas boas na nossa vida. Hoje eu sou casado, a minha esposa Andréia ama ele, mesmo não sendo a mãe biológica, mas a mãe do coração, né? Ela ama ele, cuida dele, ele tem uma sinergia com ela muito forte, um apego muito grande. A Zezé conhece a gente de longa data, conhece minha esposa também, sabe que é difícil para ambos, né? Hoje eu falo que na questão do autismo não é só a questão da criança gostar ou não gostar, expressar emoção ou não expressar. A família também ela tem que absolver isso, tá? E a minha esposa hoje, ele chama ela de mãe e tudo, ele chama inclusive de forma sincera. Ele sabe que não é a mãe biológica, mas ele trata ela como mãe e tudo, e tem uma paixão tremenda, e os dois desenvolvem muitas coisas aqui em comum. Tá? Ela dá todo o apoio que ele precisa nesse desenvolvimento dele. O autismo na minha vida basicamente veio para trazer aquilo ali, veio para ensinar e desafiar, tá? Veio para transformar a minha forma de ver a questão do mundo, abrir minha visão para a questão do terceiro setor, na verdade abriu nossa visão. Hoje a minha esposa também trabalha com essa parte do terceiro setor junto comigo, a gente é muito aguerrido nessa questão de apoio à escola, de apoio às associações, e buscar resposta para esse quebra-cabeça, né? Porque o autismo não tem nada de fácil, não. O que eu sei sobre o autismo? Tá? O que eu sei é que é um transtorno de desenvolvimento
Ele prejudica a capacidade de se comunicar, né, e interagir, e ainda é incurável. Eu sei que não existe dois autismos e a gente tem que respeitar isso. E esse é o maior papel e talvez o maior elemento dificultador na criação de protocolos pedagógicos, na criação de protocolos de lida com essa criança que geralmente está ali na escola, que está ali no meio comum, no parquinho e junto com a família, então é complicado. A gente sabe que o autismo hoje já caiu essa teoria, tá? Porque existia uma linha de teoria médica que dizia que o autismo ele era praticamente uma predisposição genética. Ou o pai ou a mãe tinha que vir com esse quadro ou trazer esse gene defeituoso para fazer essa questão da concepção de uma criança com autismo. Hoje a gente sabe que não é assim. Existe uma gama de fatores enormes, principalmente a questão do fator ambiental. Hoje o maior disruptor de novos números para autismo é a questão dos fatores ambientais. Esses fatores são extremamente importantes nós observarmos, tá? Nós estamos próximos aqui de um gerador negativo de fator ambiental que foi o acidente de Mariana, que foi a questão da contaminação sistêmica do Rio Doce. Isso trouxe metal pesado para nossos alimentos, nossas águas. Então isso é uma coisa que tem que se observar. É um fator preponderante. Tem algumas coisas que eu gostaria de abordar agora à tarde que eu esqueci de abordar de manhã e é muito importante para as mães e para os pais, que inclusive querem ter o segundo filho e querem ter maiores garantias de que não nasça com autismo. Já existem alguns estudos médicos que eu esqueci de comentar, que fala sobre essa possibilidade de prevenção, tá? E falo também sobre a questão dos graus severos e doenças oportunistas. Né? Assim como nossa família aqui, a gente foi da diretoria da APAI durante 3 anos, de 2016 a 2018, e a gente teve contato, né, fazendo parte da diretoria, primeiro sendo pai e mãe assistidos pelo programa da APAI. E depois por um incômodo de estar ficando lá naquela cadeirinha lá do lado de fora esperando a criança passar por 2, 3 horas de tratamento, eu me dispus a entrar na diretoria e realmente fazer melhoras como pai, sugestões, aumento de programas, mudança na questão do organograma funcional, e isso ajudou bastante também o crescimento da APA e, consequentemente, né, a gente tem que fortificar as associações, tá? A gente não pode deixar isso na mão do Estado, 100% do Estado. O Estado ele não tem condição, ele não tem braço. Existem outras necessidades e demandas. E as associações elas são muito importantes. Eu fui acolhido e, graças a Deus, a gente conseguiu ter resultados fantásticos aí com a soma terapêutica junto com o tratamento médico. A questão também fala ali do lado direito e do lado esquerdo. É muito importante a gente entender isso. Não entrando muito no contexto científico, até porque eu não sou médico, né? Eu sou administrador, sou da área de tecnologia e telecomunicação, meu grau de especialidade é dentro desse campo, mas falando sobre a questão dos polos hemisféricos do cérebro, é muito importante a gente entender que as crianças com autismo, elas têm um desenvolvimento padrão ou até superior do lado esquerdo do cérebro, tá? E ela tem uma dificuldade em ativar, estimular o lado direito do hemisfério sul, o hemisfério direito do cérebro. Tá? Essa questão é muito importante a gente entender, porque cientificamente explica muito dos comportamentos autistas. Se a gente for parar para ver ali, o lado esquerdo no desenho, a gente já observa de cara que desenvolve o quê na criança, no ser humano? O pensamento analítico, o raciocínio, a questão da necessidade de comunicação, essa questão da linguagem, a lógica, a escrita, a habilidade com números, a ciência e matemática, ou seja, a parte de exata e o controle da mão direita. Eu estava falando hoje cedo que achei muito interessante essa explicação, porque eu sou canhoto de pé e mão, né? Eu sou esquerdo, e o Samuel, que é meu filho, ele só conseguiu desenvolver a escrita e o chute de bola pelo lado direito. Né? E isso explica porque o hemisfério esquerdo do cérebro desenvolve o lado direito da mão. Então ele não conseguiria. A gente até tentou, eu tentei forçar um pouco para ele aprender e realmente
ele não tem uma coordenação motora adequada na mão esquerda, e sim na mão direita. Essa alta taxa de desenvolvimento aí, hoje já existe um estudo médico muito interessante, tá? Ele não tem aqui no Brasil, ele está em inglês, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele justamente traça um paralelo dessa questão motora e dessa questão cognitiva da criança com autismo, que todas elas realmente têm um desenvolvimento preliminar no lado esquerdo. Eles chamam isso de desenvolvimento dos 1000 dias. Os 1000 dias de vida é o elemento preponderante para descobrir se a criança tem autismo ou não, ou se ela vai desenvolver, inclusive, o autismo. Tá? Então, geralmente é nessa janela aí de 2 anos e mais 200 dias a criança chega nesse limiar de desenvolver ou não o transtorno autista. Então, essa questão é muito válida, a gente entender, aceitar isso e tratar. Já existem tratamentos, hoje já existem exames que mostram essa questão do déficit de hemisfério. Existe um negócio chamado PET scan, né, que é o exame que se usa para diagnosticar casos avançados de câncer, já serve para o autista para detectar um mapeamento ali através de PET scan dessa questão neural. E vamos lá, função cognitiva no autismo, gente. Isso é um ciclo ali muito interessante. Eu não vou falar sobre ele todo ali para não atrapalhar muito a questão do tempo, mas basicamente é focado na questão das funções executivas. A gente percebe que tem a questão ali de dificuldade de cumprir meta, dificuldade de interação com a outra criança, com os adultos. A questão da memória, né, que é a dificuldade social dele está associado na questão de memória de curto prazo, né, aquela memória de você estar ali naquele momento e lembrar de coisas de curto prazo para poder interagir com uma comunicação, por exemplo, uma linguagem verbal ou uma linguagem corporal. A questão da praxia, tá? Isso é a questão de andar na ponta dos pés. Isso era uma coisa que eu tinha percebido, foi um dos elementos de julgar. Eu, como pai, eu suspeitava que ele tinha, tá, o autismo na infância. A gente descobriu isso com 2 anos, ou 2 anos e alguns meses. Foi bem novo isso, não é fácil fazer esse quadro, esse diagnóstico, e eu percebia por estereotipos, né? Ele tinha muitos hábitos anormais de uma criança comum, por exemplo, andar na ponta dos pés, estereotipia, a questão de déficit motor, ele não andava, não conseguia caminhar direito, tinha uma repetição muito grande, a questão de repetição motora é uma coisa que ele fazia demais, balançar a cabeça de forma sistêmica e contínua. Essa questão de dificuldade na questão de imitação, de repetir um processo, era muito comum. Essa questão de obsessividade com questão de objetos cíclicos, né? A gente consegue ver que uma criança é autista pelo foco exagerado com objeto simétrico, objeto cíclico, um ventilador rodando, por exemplo, no chão ou num teto. E isso era muito comum, eu observava e ficava extremamente incomodado. Essa questão da não linguagem, ele começou a falar muito tarde. Tá? A experiência que eu estou passando um pouco, gente, é a experiência de pai, tá? Não é de especialista, mas a gente acaba se tornando um pouquinho de conhecedor aí de alguns aspectos pelo fato da convivência, né, em família. Tá? A questão do processamento perceptivo era uma coisa que a gente observava, essa ausência, essa atenção, essa dificuldade em foco é absurdamente grande. E o perfil intelectual, né? O perfil intelectual e o perfil sensorial são os 2 itens mais importantes desse ciclo e os perfis que mais vão cantar pedra para nós. Vão nos dar a condição da gente diagnosticar se essa criança realmente ela tem ou não um autismo, se ela é atípica para esse quadro, né? E qual é o grau, né? É ali que você determina esse grau e começa a trabalhar pesado para essa melhora. Eu vou falar um pouco sobre esses números, gente, que a gente trata isso de forma até muito silenciosa. O número de autismo hoje no Brasil e no mundo é assustador. De 2014, quando eu me deparei com essa doença e comecei a estudar, até hoje, eu só vejo um ganho exponencial dos números relacionados a esses indicadores, tá? Então, eu enumerei alguns ali na apresentação, que é a questão de 1993, fazem apenas 27 anos
né, que o autismo entrou para o Cadastro Internacional de Doenças. Gente, isso é uma coisa muito séria, porque a gente passa a entender que 27 anos é nada dentro da medicina moderna. É muito novo. Então é uma doença, é um espectro extremamente novo. Tá? Vocês vão ver mais para frente que o nome e os sintomas de autismo foram detectados em 1908, mas só a partir de 1966 é que foi gerado um grupo de controle e os primeiros estudos até custeados pelo governo, né, que no caso são os Estados Unidos. E o Brasil começou muito tarde nessa onda de autismo, nessa onda de conhecer esse espectro que tanto hoje está presente na nossa vida. Essa questão de 2 milhões de autistas estimados no Brasil. Esse é um número, a própria OMS, tá, e a USP fez um estudo muito pesado uns anos atrás sobre isso, e ela concluiu que praticamente um percentual mínimo da população brasileira já tem autismo. Tá? Se nós somos hoje 200 milhões, ali 217, a gente tem aproximadamente um quadro de 2 milhões de autistas. Tá? Aqui no município de Vila Velha, a gente tem levantado nos últimos anos essa questão. Hoje a gente tem um indicador ali de em torno de 4.200 crianças na rede municipal de educação. Esse dado a gente conseguiu extrair. Eu fiz parte ali, contribuo ali com o Fórum da Educação Inclusiva de Vila Velha, que é um fórum que nós criamos aqui para dar apoio para as escolas municipais e para a Secretaria de Educação do município, nesse tema que é tão complexo. Então, houve a união de vários pais e mães aí, principalmente com crianças com autismo, pedagogos interessados, e esse fórum, a gente faz reuniões aí bimestrais ou trimestrais com a ajuda da Secretaria de Educação, e a gente vai para o auditório aqui do município e geralmente apresenta esses números, levanta esses números com o apoio da Secretaria de Educação, isso é muito bacana, tá? A Gabriela aí faz parte da Secretaria de Educação, pelo que eu ouvi aí da Cláudia de Viana. É muito interessante envolver os pais nesses números, porque tira um pouco essa questão, esse ranço nosso de achar que sempre a escola ela é obrigada a cumprir um papel individual e personalizado e único para as nossas crianças, e não existe uma contrapartida. Eu digo que existe. Tá? Depois que eu fiz esse trabalho junto com o pessoal do fórum aqui e a gente teve acesso a esse número, esse universo de 4.200 crianças com diagnóstico, umas sem laudo, outras com laudo, com fatores estressores diversos, com explosão dentro de sala de aula, e a gente cobrando dos professores que tinham que melhorar o ensino, e as nossas crianças iam para lá e quebrava tudo, e era uma confusão. E a gente começou a acompanhar esses casos. Nós, como os pais, aí, como um conselhozinho, uma comissão, começamos a acompanhar e realmente a gente viu que não é fácil a vida do professor, tá? Então, eu parabenizo e digo mesmo, hoje eu tenho uma consciência a partir dessa questão, desse fórum, me deu a consciência, deu para vários outros pais, que a vida do professor hoje em dia é complicado com criança, com a inclusão, tá? Porque você tem que colocar criança especial junto com criança normal e geralmente existem alguns fatores conflitantes, tá? E isso deu esse impacto. A gente viu ali 150 mil novos casos, isso é uma informação até do Hospital Albert Einstein, tá? Ele fez um estudo profundo, e hoje, junto com o Ministério da Saúde, e hoje já é classificado aí em 2019, 150 mil casos de criança com autismo por ano. Tá? E esse número só está crescendo. 1 a cada 110 crianças hoje que nasce tem autismo ou tem aspectos, está dentro do espectro de autismo. Isso quem está falando é o CDC, tá? É o Centro de Doenças aí, americano. É um grupo aí de especialistas, esses caras são muito fortes. Eu costumo enaltecer essa questão do conhecimento, da curva de aprendizado que os americanos têm em relação ao autismo. Hoje eles estão anos-luz à frente do Brasil, tá? E eu vou mostrar o protocolo do meu filho, que deu certo com ele, e boa parte, 90% dessas informações vieram de fora do país. Tá? Alguns médicos e tudo se dão o trabalho de realmente se debruçar sobre artigos médicos aí fora do país, mas a grande maioria não tem esse tempo, não tem essa flexibilidade. Então cabe a nós pais a gente entender um pouquinho também disso e ajudar os médicos nesse tratamento. Tá?
Então, o CDC ele é uma fonte, o FDA é uma fonte muito grande de conhecimento para autismo. O ARI, que é o Autism Research Institute, né, Instituto de Pesquisa de Autismo, que é o maior órgão de pesquisa de autismo no mundo, tá nos Estados Unidos. Esses caras, eles são detentores de muitas informações produtivas aí. E tem o último número que eu quero mostrar para vocês, que foi um estudo da Assembleia Legislativa de São Paulo, no ano retrasado, e que foi assustador. Eu tive acesso a esse estudo deles, houve uma CPI também, um estudo avançado deles em relação ao tema autismo no estado de São Paulo, e eles captaram ali, através da Secretaria de Educação Estadual, um aumento de 2017 para 2018 de matriculados com quadro de autismo de 37,27% de um ano para o outro. Tá? É como se o indicador lá, eu lembro um pouquinho dos números, tinha 74 mil crianças com autismo na rede pública de ensino, e de 2017, 2018 simplesmente foi refeito esse cálculo aí, né, dentro dos questionários ali, até para prover a educação especial, o contraturno e os atendimentos de acompanhantes e tudo para as crianças, e simplesmente subiu 37,27. Gente, estatisticamente um número absurdo. Ou seja, não é questão que isso é uma pandemia de autismo, é a questão que mais pessoas, mais profissionais médicos no Brasil estão conseguindo fechar esse diagnóstico. Tá? O impacto econômico, esse quadro aqui eu sempre faço questão de colocar, que é um quadro que a gente tem que levar a entender que a administração pública ela está em apuros do mundo todo. Por quê? Os Estados Unidos fez esse estudo, já está acompanhando isso desde o começo da década de 2000, esses indicadores de gasto financeiro. Tá? E nos Estados Unidos a política é um pouquinho diferente, porque gasto com saúde é a família da criança que cuida. Então o máximo que ele faz ali é dar um certo apoio, né, adequar o sistema de ensino americano e basicamente só estatizar, ou seja, gerar estatística desse número. Então, nos Estados Unidos, em 2015, houve um gasto específico a serviço não médico, que são serviços terapêuticos, serviços com educação especial, que hoje, aqui no Brasil, isso é custeado pelo Estado, pela federação e pelos municípios. Mas nos Estados Unidos isso não acontece. Se você tem um filho especial e você precisa de ajudar ele, você tem que contratar um professor e botar dentro da sala de aula. Tem que sair do bolso. Né? Tá precisando de serviço de saúde, tem que pagar do bolso. Então, isso tudo se concretizou em 268 bilhões no ano de 2015. E a projeção da Universidade de Califórnia, houve um estudo deles falando sobre o desenvolvimento dessa desordem, que atingiremos em 2025, os Estados Unidos, né, em si, um custo de $1 trilhão, só na questão do autismo. Então, isso é o custo anual. Para um país que é super desenvolvido como os Estados Unidos, isso daí até que não é um impacto tão grande. Mas a gente tem que trazer isso para dentro da nossa realidade Brasil, realidade do terceiro mundo, e uma realidade que o Estado, né, a administração pública, ela tem que segurar essa pancada aí. Então, se a gente for analisar, nós temos que fazer nosso papel de tentar ajudar, criando leis, ajudando no monitoramento, diagnosticando rápido e tratando. Tá? Então, esse gráfico que apareceu aí, ele é muito bacana, está disponível para qualquer pessoa na internet de graça, que é a prevalência global de autismo. Esse gráfico é feito por uma empresa chamada Spectrum. O que ele monitora? Cada pontinho desse que vocês estão vendo, azul claro e azul escuro, é um estudo científico sobre desordem de transtorno de espectro autista. Ou seja, isso daí é uma linha do tempo dos estudos e como os estudos estão acontecendo. E aí que eu falo que é legal a gente olhar esse gráfico, essa timeline mundial. Que a gente vê aqui que na primeira bolinha azul antes de 1970, foi quando eu falei, 1966, quando criou o primeiro estudo científico sobre o transtorno de espectro autista. De 66 para cá, olha o ganho que a gente teve no começo da década de 2000. Ou seja, já existia, nunca deixou de existir o autismo. Né? Há relatos na história que Mozart, que vários gênios aí antigos, eles tinham autismo, mas é quase impossível você provar isso pós-mortem. Mas essa questão é fato que todo mundo está começando a levar a sério a questão do autismo.
Então a gente viu ali, numericamente e cientificamente, que de 2000 para cá houve uma explosão absurda e a gente só foi freado um pouquinho ali, nesse ganho, em 2020, por causa da pandemia. Mas mesmo assim está saindo muitos estudos interessantes. Por esse site aqui vocês conseguem acessar o teor dos estudos, os grupos de controle, a quantidade. Tem estudo aqui que está envolvendo 250 mil pessoas, mil pacientes de autismo. Então, não é uma coisa pequena, tá? E vamos lá, recomendações para combater o aspecto, tá? Começo com essa apresentação falando o seguinte, boa parte dessas sugestões são de responsabilidade minha, tá? Isso daqui é um compartilhamento da prática que tem acontecido, da melhor extrema que tem. Nós, como família, eu e minha esposa, a gente tem feito com ele, tá? Depois que eu passei por toda essa situação aí e entrou a minha esposa na nossa vida, a gente se tornou assim xiita nessa questão desse tratamento, desse combate ao aspecto negativo. A médica que cuidava do Samuel, que agora se aposentou, ela deixava bem claro que a melhora da criança depende dos pais, inicialmente dos pais. Então a gente precisa de ter essa consciência. E daí surgiu essas recomendações justamente para combater o aspecto negativo, tá? O aspecto negativo vai aflorar em cima da supressão dos aspectos negativos. E para isso a gente tem que seguir alguns passos, gente. Alguns passos que eu falo logo de cara, que são importantíssimos e altamente relevantes, são os 10 passos do que a gente tem que saber sobre uma criança autista ou sobre um autista. E isso sempre me marcou. Eu lembro que quando eu tive acesso a essa apresentação, tá? Se eu não me engano, é uma sueca, uma cientista sueca que falou sobre isso. O nome dela se chama Ellen Northbom. E eu traduzi isso daí. Eu li na época, eu tive acesso a isso pela ARI. E eu chorei. Eu vou confessar para vocês que eu chorei porque eu não entendia dessa questão das 10 coisas e eu, de certa forma, não conseguia entender o meu filho e tratava ele mal em alguns aspectos. Eu prejulgava ele, achava que ele tinha que ser capaz de algumas coisas e depois que eu entendi essas 10 coisas aí, realmente bateu fundo e eu me arrependi de algumas coisas. Então, quanto mais cedo a gente puder entender, pais aí de crianças com autismo e tudo, puder entender essas 10 coisas é muito importante, tá? Primeira coisa, mais importante de tudo, o autista é uma pessoa. Tá? E essa criança, o que define ela, define o caráter dela, não é a doença, não é o transtorno, e sim ela, é o caráter que ela está sendo construída, principalmente por nós familiares. Tá? Então a gente tem que tentar, assim, nunca devemos dar a entender que ele não é capaz, porque os autistas são capazes de coisas até que nós não temos a mínima capacidade de conseguir. Tá? 2. As percepções sensoriais estão desorganizadas. Gente, isso que doeu mais fundo em mim. Por quê? Eu não entendia dessa questão da desordem sensorial. Eu não entendia. Eu não entendia e prejulgava o meu filho por isso, muito pequeno, com 3 aninhos de idade, com 4 anos, ele chegando dentro do supermercado, gritando, entrando em colapso, chutando as coisas. A gente ia tentar acudir, chutava, mordia, batia, derrubava as coisas, gritava, e era uma dor profunda. Né? E aí eu entendi depois de estudar essa área de autismo, eu sou autodidata nessa área, né? Não sou um profissional da área de saúde, mas eu sou autodidata. As visões, né? Ou seja, os sentidos cognitivos, os sentidos sensoriais. A visão, sons, cheiros, gostos e toques podem ser extremamente dolorosos e hostil para eles, gente. Eu não sabia disso. E eu achava que uma criança se fechava com autismo porque ela não gostava de ser tocada, mas o toque causa dor. Né? Um excesso de luz no ambiente causa dor, causa uma dor profunda, que essa dor ela é caracterizada como sobrecarga neural. Né? Esse nome técnico bonito aí eu ouvi de alguns médicos, e essa sobrecarga neural é o que gera esse impacto, esse surto, essa explosão, esse grito, essa dor que ele sente. Tá? E essa sobrecarga sensorial, ela, na verdade, porque o cérebro deles,
como está trabalhando ali o hemisfério esquerdo e o direito não está tendo ainda uma sinapse, eles começam a ter uma dificuldade terrível em filtrar as informações estimulantes do ambiente. Ou seja, os estímulos sensoriais, que pode ser excesso de luz ou ausência dessa luz, excesso de cheiro, né? O Samuel, a gente conseguiu desenvolver o filtro nele, na verdade ele mesmo, isso é mérito para ele, ele conseguiu desenvolver essa agucidade, essa capacidade de cheiro, por exemplo, com as professoras na escola dando revista da Natura e revista da Jequiti e da Eudora. Eu descobri isso depois de meses, que ele estava conseguindo melhorar o sentido do olfato, porque as professoras estavam levando a revista para ele, e eu não sei se vocês lembram que as revistas têm aqueles adesivos de cheiro. Então, o que fazia ele ficar apaixonado por essas revistas era a questão dele poder levantar um adesivozinho, esfregar no braço e sentir o cheiro do perfume. Como ali os cheiros são fracos e eles começam em doses seletivas, ele começou a filtrar isso e começou a aprender. Né? Então é muito legal quando ele chega hoje num ambiente e ele chega para uma mulher principalmente arrumada e fala bem assim, nossa, você está usando o perfume da Natura de tal marca. E ele é amadeirado, aí a pessoa fica assim meio sem saber, por que essa criança está falando isso? Porque na verdade ele decorou. Ele chegou até a brincar, falar conosco um tempo atrás aí, que o sonho dele era ser vendedor da Natura e da Eudora e da Jequiti, porque ele gostava muito dos cheiros. Então é uma coisa bacana a gente ver a criança desenvolvendo o potencial sensorial dela e conseguir fazer com que ela própria ensinando o cérebro, os pedagogos e tudo ensinando, e o cérebro tem essa plasticidade, né? Tem essa capacidade de aprendizado. Outra coisa importantíssima, gente, a questão da identificação dos surtos. Isso é a coisa mais importante. Eu posso dizer que das 10 coisas é a mais importante de todas. Nós como pai, nós como professores, como médicos, identificar surtos, os surtos das crianças. Surto, ataque, explosão, seja qual o que você quer chamar. Tá? Mas as crianças que têm principalmente autismo severo, elas não conseguem lidar bem com isso, não é culpa delas. Eu passei a entender que não era uma culpa, não é uma birra, tá? São as situações estressoras. Eu chamo isso de agentes estressores. Os agentes estressores é que causam essa questão do surto. Essa questão dessa criança estar num local, ela está numa escola e daqui a pouco ela vira para o lado e dá um soco numa criança. Né? E dá uma pancada na professora e sai correndo e bota os dedinhos, como a Simone falou mais cedo, os dedinhos no ouvido e fecha o olho e aperta o ouvido. Por quê? Porque na verdade ela está tendo uma sobrecarga neural, né? Essa sobrecarga sensorial está afetando o filtro neural dela e ela simplesmente está entrando em colapso. E esse colapso é descarregado através disso, através de explosão motora, através de violência, agressividade, gritos do nada, a estereotipias de choro e risada sem motivo algum. Isso tudo é um estouro de surto, é um surto, né? E esse surto ele tem que ser tratado e identificado, tá, paz? Eu identifiquei vários surtos aí, eu e André, a gente identificou centenas de surtos no Samuel que a gente passou, uma vez que foi identificado, a gente passou a evitar e ele conseguiu ter um ganho de melhora absurdo. Por exemplo, um surto que é óbvio para mim agora, mas antes não era óbvio. É você pegar uma criança com autismo e levar ela para a praia no dia de Réveillon. Não façam isso, até que ela seja capaz de filtrar. Porque as explosões de fogos entrava no ouvido dele numa frequência acústica tão alta que ele entrava em colapso. Então, por várias vezes, a gente levava ele sofria, ele gritava, ele entrava em surto, e tudo por causa das explosões de fogos. Dentro do supermercado, o excesso de cheiro. Dependendo do local que você está, não leve ele para locais, essa criança para locais que tem uma sobrecarga de cheiro, uma sobrecarga de cores. Até que consiga tratar, melhorar essa cognição para ele próprio criar esse filtro, ou criar mecanismo. Né? Você vai ver que tem autistas hoje com 60 anos de idade que, na verdade, desenvolveram o mecanismo para substituir essa incapacidade do cérebro de filtrar informações. A Temple Grandin, que é uma PhD em zootecnia, ela é autista severa, inclusive, foi qualificada como severa,
e ela desenvolveu técnica para criar. Ela foi para a faculdade na década de 60 e ela desenvolveu um cavalo de madeira, uma ferramenta de madeira para abraçar ela. Porque a única forma de tratar um surto estressor dela era ter alguém para abraçar ela e apertar ela. E aí ela criou um mecanismo dentro da própria faculdade para fazer isso. Então, olha que interessante. E como o autismo é um tema muito novo, é difícil a medicina já antecipar esse tipo de coisa. Então, identificar o surto faz muito necessário. 4. Eu penso concretamente, isso significa que tudo é literal. Gente, na prática, é o que acontece na vida dos autistas. Tudo deles é muito literal. Tá? Se você fala segura as pontas, ele acha que é para segurar 2 barbantes. Se você fala para ficar frio, ele acha que ele, de alguma forma, ele tem que entrar dentro da geladeira para ficar frio, ou ele tem que ficar frio e ele não entende como ele consegue, e daí dispara um surto. Como eu vou conseguir ficar frio? Eu não sei como que fica frio. Eu não sei como segura as pontas. Eu não sei como ficar com mamão com açúcar, entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que começar a se reeducar nesse ponto. Se a gente tem filhos comuns, a gente pode muito bem, depois de alguns anos ali, eles vão desenvolver a capacidade de entender gíria, de entender duplo sentido, de entender metáforas. Hoje meu filho chega para mim com 9 anos e pergunta: por que fulano de tal no YouTube falou isso, por exemplo, papai? Por que ele falou isso? Eu não estou entendendo por que ele está falando isso. O que ele está sendo? Ele está sendo sarcástico? Ele pergunta, isso daí é alguma brincadeira comigo? Ele fala desse jeito. E na verdade é porque ele não entendeu o duplo sentido do parafraseado, né? Então, gíria, trocadilho, evitem, pelo amor de Deus, tem que evitar esse tipo de coisa, porque eles não vão saber e é muito mais fácil a gente trocar isso. A gente trocar um segura as pontas em espera até eu voltar, de preferência olhando para ele. Fazer com que o autista olhe para você e você fale. Eu vou explicar mais para frente que existe uma relação muito grande nessa questão. Antigamente eu era danado para gritar e falar nas costas dele, falar do outro quarto, e na verdade ele não entende que isso chama o passo 5. Seja paciente e o vocabulário deles são limitados. O papel importante da escola em desenvolver esse vocabulário, entender e associar as emoções. Eles não têm uma noção de associar um comportamento corporal nosso, a linguagem corporal, eles não entendem isso no começo. A questão dos sinais, a questão de falar sem, basicamente, ele ouvir, ele ver, ele tem que ver para ele processar. O cérebro deles, como essa neuroplasticidade ainda é atrasada, o que acontece? Quando você faz um autista olhar para você e você fala, pare de fazer bagunça, e ele olha para você e você gesticula, ele associa o seu comportamento de dedo mais a sua voz. Quando você fala isso nas costas dele, ou à distância, no outro quarto, por exemplo, vai chegar no ouvido dele uma mensagem toda truncada. E no final, talvez ele vai entender só o nome dele no final. Ou seja, ele não vai seguir aquele comando que você deu. Mas na verdade, por quê? Porque o cérebro dele não está aberto, ele não está sem filtro, e está ouvindo o barulho dos carros lá fora, está ouvindo o barulho da panela de pressão na cozinha, está ouvindo o zunido da luminária. A gente tem autista que consegue ver o ruído da lâmpada do transformador, da lâmpada fluorescente. Eu já vi criança tendo um surto por causa do barulho, do zunido da lâmpada. Ela entrar em colapso e você descobrir que é a lâmpada. Ela está falando, é a lâmpada, desliga a luz, e quando desliga, ela para de ouvir, ela melhora. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso daí e observar esses cenários. Tá? A questão 6, como a linguagem é difícil, o autista ele precisa inicialmente se orientar pela visão. É como eu falei, ele precisa de ver você falando, ele precisa de ver você articulando, gesticulando. Você não pode falar, vai para o lado esquerdo, por favor, sem ele ver. Se ele não olhar para você, ele não vai assimilar parte dessa informação. É muita informação chegando no cérebro ao mesmo tempo. Mostra como fazer as coisas repetidas vezes. Eu várias vezes para o Samuel começar a calçar sapato, a vestir a roupa pelo lado certo. A Andréia e eu, a gente repetidas vezes tentamos até ele aprender. Tá? Até a neuroplasticidade acontecer. Ou seja, isso teve que ser repetido às vezes fazendo. Uma coisa que você poderia ensinar uma criança a primeira vez, com autista você tem que ensinar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes e persistir. Não tem jeito. E a questão da linguagem visual.
O autista ele é muito baseado no que ele vê, né? E ele tem uma percepção de visão muito grande, muito superior à nossa. Por exemplo, criar agendas. Cria uma agendinha, cola na parede. Olha, de manhã sua sequência é essa: acorda, escova os dentes, troca de roupa, pega sua bolsa, arruma seus cadernos. Aqui a gente fazia muito isso, né? E ele conseguiu, ele criou isso, depois a gente tirou a agenda, ele nunca mais parou de seguir essa rotina. Ele aceitou como rotina padrão dele. Sétimo, construa em mim a partir do que eu posso fazer. Gente, é sempre a gente enaltecer o que eles conseguem fazer e não cobrar tanto o que eles não conseguem fazer. Vai ter coisas que vai ser extremamente difícil, vai ser doloroso eles fazerem. Por exemplo, uma criança que tem uma disfunção sensorial ou que tem um autismo muito severo, você querer que ele olhe e querer que ele toque pessoas ou que aceite toque. Isso daí para eles é difícil, então não adianta a gente ficar persistindo, a gente tem que tratar, né, o agente estressor e só aí deixar com que ele ganhe a confiança, com aquela menininha tenha confiança de realmente tocar a professora, tocar o coleguinha, encostar, realmente olhar. Tá? Então a gente tem que estimular isso daí e menos criticar. Tá? Os autistas são extremamente inteligentes, tá? Só que essa inteligência às vezes fica presa ali dentro do déficit cognitivo. Então não adianta a gente tratar mal, gerar crítica. Ai, que raiva, meu filho não consegue fazer isso. Por que ele não consegue? Porque ele é tão burro. A gente não pode fazer isso. Eles acabam deixando de lado um esforço que eles estão fazendo, que para a gente parece pouco, e ele acaba deixando de lado porque a gente já desacreditou deles. Então a gente não pode fazer isso. Me ajude nas interações sociais, é o passo 8. É muito importante. Pode parecer que ele não quer brincar com outras crianças, mas às vezes ele não sabe por onde começar. Lembra que as crianças autistas têm uma questão de brincar sozinho e eles desenvolvem o próprio método de brincadeira. A Maria José sabe disso, a questão do comportamento repetitivo, o comportamento simétrico, o comportamento de cores. Né? Eles não aceitam misturar cor, os carrinhos têm que estar enfileirados, os carrinhos têm que estar cada um na cor sequencial ou na cor contínua. E não aceita botar o carrinho vermelho em 2 lugares diferentes, tem que ficar um do lado do outro. Né? A menininha, os lápis de cor tem que estar todos na sequência certa. E isso daí são estereótipos de autismo que a própria explicação genética ali mostra por que eles têm aquele sentido, porque para eles a absorção de informação neural e sensorial fica mais organizada, então para eles é mais confortável isso. Tá? E lembre-se de distinguir o não quero de não consigo. Às vezes um autista vai falar para você que não quer fazer determinadas coisas, você não pode ficar com raiva deles, na verdade é porque ele não consegue. Ele já tentou, às vezes até escondido de você, não conseguiu e ele se autobloqueou. Então esse autobloqueio faz com que ele diga sempre não quero sair, eu não quero comer isso, eu senti que isso tem um cheiro que não me agrada, eu não quero comer, eu não quero andar, eu não quero ir para casa de fulano, eu não quero ir para a escola. Então esse não quero, na verdade, eu não consigo. Ele não consegue. No meio do caminho para a escola, ele vai encontrar um agente estressor que pode ser um barulho de caminhão, um barulho de moto, e isso vai agredir a parte sensorial dele e ele vai criar esse bloqueio. Então a gente tem que tratar isso. Tá? E por fim, o amor incondicional. Né? A gente tem, graças a Deus, depois que eu passei dos primeiros anos ali como pai solteiro, eu consegui de novo constituir família e a mãe dele ama ele e ele sente esse amor. Existe uma linha muito grande na área científica que fala que o autista ele não consegue expressar e nem entender os sentimentos emotivos, por exemplo, amor, raiva, esse tipo de coisa. Realmente, o autista severo ele não consegue entender. Tá? No começo, Samuel não tinha noção. Ele às vezes via uma criança se machucando, ele não sentia empatia nenhuma, era zero a empatia dele. Essa questão de dizer, fazer carinho, ele não fazia. A gente pedia, fala que você ama o papai, ama a mamãe, ele não falava isso. Ele falava, para quê? Para que eu vou falar isso? Ele não entendia a expressão do sentimento. O lado direito do cérebro dele não tinha uma maturidade para ele criar essas relações emocionais. A relação da criatividade, da emoção, está toda no lado direito do hemisfério do cérebro. Então ele não tinha essa capacidade.
E realmente a gente achava que ele era uma criança fria, uma criança calculista, uma criança focada só no universo dele, né? E isso explica muito o comportamento autista. Essa questão de focar no mundo próprio, se isolar, é justamente porque não consegue assimilar. Então, a gente precisa de buscar isso, buscar suprimir, e aí nós vamos entrar na parte legal, que é o quê? Para a gente começar a baixar o grau de autismo, tornar essa criança mais saudável, preparar ela para o mundo acadêmico, preparar ela para os professores, para os terapeutas, para a questão da família, que às vezes o resto da família é diferente do pai e da mãe, não tem noção de como lidar com essa criança. Então, primeira coisa que tem que fazer, gente, depois de se informar, buscar o diagnóstico e determinar o grau. Por que eu falo que tem que determinar o grau, gente? Faço questão de deixar isso bem claro. Porque, gente, quem deseja chegar a algum lugar tem que saber de onde tem que partir. Não adianta a gente falar bem assim, eu quero a cura para o meu filho, eu quero que essa criança se torne uma criança comum, uma criança normal, que ela tenha tipicidades normais. Mas peraí, em que grau ela está? Por onde você vai começar a arrumar a casa? Porque o cérebro dele, o organismo dele, a arquitetura celular e psicológica dele está um lixo, está em frangalhos. A desordem basicamente é essa. A criança ela tem uma desordem muito difícil de lidar e que não adianta só dar medicamento. Até porque existe essa linha que medicamento não funciona com o autista. Tá? Ela, na verdade, resolve alguns sintomas ali, algumas situações causais, mas não resolve o problema lá na raiz. Então, a gente tem que entender isso. Então, a primeira coisa que você tem que procurar um profissional médico, e é difícil, tá, gente? Procurar um profissional médico, um pediatra, um neuropediatra ou um biomédico. Tá? Eu, na verdade, comecei no modo clássico da medicina, buscando pediatra e neuropediatra. Então, assim, o Samuel, ele nasceu e ele já tinha uma predisposição para autismo. Né? Como ele nasceu dependente químico, infelizmente a mãe durante a gravidez abusou de drogas, e ele nasceu com isso, e a médica, antes dele nascer, falou para nós, falou, pai, mãe, se vira nos 30, essa criança ou vai nascer faltando alguma coisa, ou vai nascer com algum problema neurológico. E você vai ter que se virar, vai ter que identificar isso. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e depois que ele nasceu, eu fiquei observando o comportamento até a gente chegar nesse quadro. Mas para chegar no quadro de autismo, não teve nada fácil, porque eu não sou médico e eu não tinha como saber se era autismo ou não. Né? Houve um programa aí que passou no Fantástico até que ensina isso. O Drauzio Varela, inclusive, falando, depois eu passo o link aqui no YouTube. Mas basicamente a minha Via Crucis começou assim, a nossa Via Crucis. Busca médico. O primeiro médico, eu passei por 4 especialistas. E só no 4º especialista que a gente fechou o quadro de autismo. O primeiro médico disse que tinha esquizofrenia. E, meu Deus do céu, queria passar medicação pesadíssima para uma criança de 2 anos e pouco. E como que eu ia fazer? Essa criança esquizofrênica, entendeu? Começou a passar drogas pesadíssimas e eu abri mão, eu não quis dar. Eu procurei o segundo especialista. No segundo especialista ele falou, pai, seu filho tem uma deficiência intelectual, eu ainda não sei o que é, mas basicamente ele não vai conseguir fazer nada na vida. Então fechar esse quadro e ouvir esse quadro me incomodou muito. Mas espera aí, sem exame? Ah, mas não tem exame para isso. O exame é diagnóstico e monitoramento. Falei, mas peraí, não tem um exame de sangue, né? Nós somos muito focados nessa questão de exame patológico, e não tem. Não tem, é isso daí, tá pronto. Passei para o terceiro, seu filho não tem nada. E aí no 4º a gente descobriu que realmente ele tinha, e o autismo era severo, e não era uma demência, não era um estado esquizofrênico, era sim autismo. E se a gente tivesse cuidado e tratado dele desde pequeno, com drogas potentes para esquizofrenia, hoje ele não estava do jeito que ele está. Então, a gente tem que buscar a insistência. Duvidou? Vai para o próximo. Duvidou? Estuda. Duvidou? Pergunta para outros pais. Busca associações. Hoje as associações já têm um trato fino para identificar esse tipo de criança. A própria PAI, por exemplo, ela tem um quadro. Em 2018 a gente fez um estudo e a gente descobriu que na PAI de Vila Velha, por exemplo, que antes, 10 anos atrás, ela tinha 90% do quadro de síndrome de Down, crianças com Down, e em 2018 praticamente esse quadro reverteu para 70% de criança autista. Então quem está poluindo as APAIs? Criança autista.
Síndrome de Down está se tornando pouquíssimos os casos. Ah, pai tem mais o quê? Criança com zika, criança que passa por chikungunya, entendeu? Com neuroencefalia. Então está começando, é outra onda que está entrando aí que a gente, escola, todo mundo tem que se preparar para isso, entendeu? A neurocefalia. Então isso tudo aí são coisas que nos deixam bem preocupados. Você quer dar um oi, meu filho, para cá? Dá um oi aqui pro pessoal. Pessoal da tarde te conhecer. Hoje, hoje é terça. Dá um oi pro pessoal. Oi, Esse é o Samuel. Samuel, você tem quantos anos, Samuel? 9. Você tem 9? Tudo bem com você? É tia Zezé que tá falando. Lembra da tia Zezé? Que deu aula pra você? Ela que tá falando aí, é porque você não tá vendo o rostinho dela. Tá bom? Como é que... Oi, beijo você também. Oi, Maria Mendeiros. Maria Mendeiros. Tudo bem com você? Ele tá lendo os nomes na tela e já tá querendo individualizar. Foi verdade. Lembra que você aprendeu a ler com a tia Zezé? Aham, e oi, Sarlete Chagas. Oi, Sarlete Chagas. Ele tá lendo na tela de cada um e quer cumprimentar cada um. Pode ir lá, meu amor, jogar. Ele tá feliz porque desbloqueou o celular dele para ele poder jogar e ele tá aqui. Ele adora. Quando libera o celular para jogar é o momento dele. Então, assim, o Sa- ó, a Sarlete te respondeu, hein, Samuel? É porque ele vai lendo os nomes aqui e ele quer cumprimentar cada um. Nós estamos com a sala com 43 pessoas, né? Mas, mas a gente tem 43 pessoas na sala, né? Se ele for cumprimentar cada um, não vou sair daqui hoje, não. Vai lá por causa do barulho, meu filho. Então, assim, é bem bacana, gente. Essa questão do ATEC foi o primordial em fechar o quadro, né? Então, gente, tá ligado. Mas o bacana, gente, é o seguinte: fechar o diagnóstico, nós vamos precisar dos médicos. O Brasil está começando a desenvolver, a aparecer novos profissionais. Os profissionais de pediatria estão começando a dar uma visão, uma atenção maior para esse tema de autismo. Tá? A questão do segundo ali, dentro do diagnóstico, já é traçar um grau, e para isso a gente pode lançar a mão de várias ferramentas, inclusive ferramentas que os próprios pais sozinhos podem lançar mão e usar para determinar o grau de autismo da criança. Eu me apaixonei pelo modelo ATEC. O que é o modelo ATEC? O ATEC ele é uma lista de verificação e avaliação de tratamento de autismo. O que seria isso? Foi criado por aquele Instituto Internacional de Pesquisa, o ARI, e esse ATEC ele é um formulário online. Eu vou colocar o link para vocês depois ali do link e dessa imagenzinha aí que tem o percentual, que ele chama de ATEC pontos. E aí o que é legal? O ATEC a gente vai, faz a questão do questionário, é um questionário, se eu não me engano, com 71 perguntas, é focada, direcionada para os pais, e os pais eles respondem, os profissionais que estão lidando com essa criança também podem preencher o ATEC, dando uma visão até mais técnica, e o ATEC ele gera uma pontuação no final. E essa pontuação, ela bate ali na questão dessa tabela, desse gráfico que vocês estão vendo em azul, azul clarinho para azul escuro, e ele determina o grau de autismo dessa criança, através desse método. Existe outro chamado M-Chart, perfil sensorial, que é o terapeuta ocupacional usa muito o perfil sensorial, que é muito bacana, o Samuel fez isso também. Tem o checklist Model Denver, que é um método americano de checagem também muito eficiente. Tem o Pre-Out, que é para risco em bebês, é para justamente fazer análise de risco pré essa questão de concepção.
Mas o ATEC, ele é bacana porque ele é democrático. Você pode fazer a qualquer momento. Antigamente, inclusive, quando você salvava o seu questionário, ia para uma junta médica de médicos especialistas nos Estados Unidos e eles respondiam a gente, era muito legal receber um e-mail de um profissional especialista, porque ele falava, pai, isso daqui vai acontecer tal, você precisa de trabalhar a questão metabólica, a questão comportamental, então eles davam altas dicas. Hoje, ele só dá uma nota e te manda o exame. E aí você olha o grau ali e começa a trabalhar com os terapeutas, com os profissionais de saúde, os profissionais de educação, começa a trabalhar para tentar baixar esse grau. Né? O Samuel no começo ali vocês viram ali que ele estava com 102 pontos, 102, praticamente batendo no grau 9. E hoje eu fiz essa questão da análise e ontem eu fiz a questão do ATEC dele e deu praticamente 29. Então ele ficou no grau 1, ele está no grau 1. A gente tem que observar isso? Tem que observar. Mas tem que sempre controlar, nunca pode deixar esses aspectos negativos voltar. Tá? E por isso a gente vem para esse próximo slide aqui, que é muito importante, que é o quê? É a questão do tratamento e do protocolo. Né? A questão do protocolo, existe vários, gente. Existe vários protocolos necessários. Houve alguém no chat que falou sobre a questão da autorização. Realmente eu acho isso uma deficiência, tá, Gabriel? Essa questão de não ter autorização de fazer. Né? Na verdade, o terapeuta ocupacional, ele me perguntou, ele me pediu se eu dava autorização, e ele realmente teve que pegar essa autorização comigo e fazer o perfil sensorial, inclusive, porque ele não podia fazer e tornar público ou usar essa informação para alguma pesquisa dele. Ele não podia. Tá? E aí, hoje, é uma questão muito importante a gente poder tratar essa questão. Tá? Isso, inclusive, é tema de uma política pública que a gente está desenvolvendo, né, entre um consenso de pais e tudo, de dar esse poder para o professor. Eu acho importante, sabe por quê? Depois das famílias, os professores são que convivem com as crianças em maior tempo. E eles são agentes construtores desse caráter, desse fisiologismo da própria criança. Ele é um agente contribuidor. Então a gente tem que dar esse poder. Tá? Eu lembro até hoje que eu fui na Zezé uma vez na escola e falei com a Zezé. Eu falei, Zezé, você está autorizada a corrigir, coibir, ensinar e fazer o que for necessário para que essa criança ganhe uma curva de aprendizado. E eu sou ex-militar do Exército, né? E eu sou muito disciplinado na questão do aprendizado e da disciplina mesmo de como comportamental. E eu ficava criticando, brigando com a criança sobre isso, até entender um pouco os aspectos. Mas eu sempre empoderei o professor. Por que isso? Porque se o professor não tiver o pulso forte com uma criança que já tem uma sobrecarga sensorial, que já tem uma dificuldade, porque eu vou falar uma coisa importante, tanto para mim e para minha esposa Andréia. A questão de identificar, tá? Não está na apresentação isso, mas isso é uma coisa que até os professores ajudam a gente nisso, que é o quê? É você interpretar, identificar na criança o que é birra, o que é comportamento autista e o que é comportamento de criança normal. A criança autista, quando a gente só trata ela como autista, a gente acaba botando um escudo na frente da nossa visão de ver que alguns comportamentos são de criança, principalmente pirracenta, de criança que começa a desenvolver um transtorno obsessivo opositor, que começa a desenvolver um TDAH, e a escola é a que mais consegue identificar isso, é que consegue dar feedback para a família. E às vezes a gente, até como família, fala, não, meu filho não tem isso não, você está inventando mais alguma coisa, você está querendo me dar mais trabalho. E na verdade a gente tem que entender, porque os profissionais da área de educação, principalmente na rede pública, municipal, já estão fera. Você vê aí um monte de professor hoje na rede pública que tem especialização em educação especial. A gente vê isso menos na escola privada. O Samuel, ele era da escola privada e simplesmente
ele não tinha rendimento nenhum. Quando eu tirei ele e coloquei ele na escola pública, o Samuel deslanchou. E aí eu não entendi. Aí eu fui pesquisar como pai. Quando cheguei lá, eu descobri que a rede pública, principalmente municipal, debotam a cuidadora com a criança, né? Às vezes, quando está em déficit, o pai tem que ficar insistindo, a mãe tem que ficar insistindo, mas o Estado ele tem essa competência, e o Estado faz isso, né? Na medida do possível orçamentário, ele tenta fazer isso. Bota as crianças ali, bota um cuidador, além da professora regente, tem o conceito da professora de educação especial, o conceito do contraturno, que eu vou falar lá na frente, que é um negócio absurdamente funcional, ajuda demais, e isso, e a gente tem que ter essa consciência. Então, assim, voltando aqui para o slide, o tratamento que melhor se encaixou no Samuel, volto a dizer, foi o tratamento que deu certo com ele. Não quer dizer que vai dar com toda criança, mas eu tenho um movimento aqui com vários pais, eu e a André, a gente trabalha outras famílias, acompanha outras famílias de forma voluntária, até nesse tratamento biomédico, que é difícil achar profissional para lidar com isso. E uma das coisas que a gente percebe dá certo. Em boa parte do percentual, mesmo sendo um tratamento não comprovado cientificamente, a gente percebe que muitas, mas muitas crianças dão certo com esse tratamento. Tá? Já explicando de uma forma simples, a gente já sabe que o autismo não é só uma disfunção cerebral, ela é uma disfunção bioquímica. É uma disfunção que envolve o intestino, envolve o cérebro, envolve o comportamento, envolve alergias, envolve várias coisas. Então, quando a gente começa a tratar esse ciclo aí, a gente vê essa melhora absurda. Então, o tratamento que se encaixou aí para o Samuel e melhor se enquadrou foi o tratamento biomédico, tá? Lembra que eu falei, eu procurei pediatra, neuropediatra, e aí fui conseguir fechar quadro com uma médica, uma biomédica. Na verdade, é uma profissional médica, mas ela se especializou em medicina integrativa, né, que é uma medicina que começa a olhar de forma 360. E o autismo, para você fechar um quadro, hoje em dia, inclusive, as análises, tanto o estado de São Paulo, o estado da Paraíba, o próprio Espírito Santo, já tem essa característica de que fechar o quadro de autismo baseado no ciclo de profissionais, ou seja, uma avaliação multidisciplinar. Não é só o médico hoje que fecha o quadro de autismo. Hoje envolve terapeuta, psicanalista, psicóloga, médico, exames laboratoriais, até para você chegar nesse quadro aí, tá bom? Então isso é algo muito importante. Essa questão do quadro é muito importante do tratamento a escolher, tá? Hoje em dia tem várias linhas ali de trabalho. Tem o ABA, que é fantástico, que é a análise de comportamental aplicada. Hoje o Brasil difunde isso, usa de forma difusa há mais de 10 anos. Então é muito presente nas APAES e tudo, a questão do ABA. A questão do Sunrise também é um outro método, tá, de abordagem relacional. E o protocolo DAN. O protocolo DAN a gente se encaixou nele, começou a trabalhar isso. A gente trabalhou outros protocolos antes, que teve um rendimento baixo, porque a criança ela tinha muita dificuldade em absorver. E com o protocolo DAN deu margem para toda essa frente. E aí a gente vai entrar num negócio legal, que é um negócio o quê? Que é um negócio baseado na escada, tá? Na escada da criança, da análise. Por exemplo, eu até coloquei esse título aqui, que é o quê? É devagar e sempre, tente diversas abordagens até uma dar certo. Faz parte, é importante. A escada que auxiliou a melhora do Samuel, que auxiliou a melhora dele, foi a escada biomédica, né? E ali é preconizado em 3 princípios básicos, 3 degraus básicos. Esses degraus são os seguintes: são a questão de, primeiro, arrumar o intestino. Né? A primeira coisa que a médica, quando olhou os exames e tudo, falou: olha, pai, tem que arrumar o intestino. Vamos começar fazendo dieta e desintoxicação. Detoxificação. Né? Porque logo de cara a gente já pegou ali um alto grau alergênico e um alto grau de concentração de metal pesado. Tá? E aí o que acontecia? Acontecia essa questão dos metais pesados
serem algo preponderante com a questão essa questão do comportamento, dos comportamentos da dificuldade de aprendizado e cognitiva, tá? Então isso era uma coisa que era assim muito evidente e eu passei a entender que isso não era nada fácil, tá? Não era nada fácil. E um momento, bota no carregador, meu filho, aqui, ó. Toma. Leva aqui, ó. Desculpa, gente, só passar o carregador aqui que o celular da criança acabou a bateria. Então, essa questão da escada, gente, é muito importante. Vamos lá. A questão da detoxificação e da dieta. Primeiro de tudo que a gente teve que arrumar nele. A questão das verminoses, tinha uma concentração de verme muito grande. A questão de fungo, tá? Os fungos afetam a questão cognitiva e foi algo que a gente tinha que tratar, tinha que trabalhar, tá? A questão de enzimas e lactobacilos. O estômago dele, como ele sofria de disfunção gastrointestinal, ele praticamente tinha permeabilidade intestinal. Ou seja, que era algo que fazia com que ele não conseguisse absorver os alimentos de forma coerente, entendeu? E aí, o que acontecia? Ele passava por dificuldades, por episódios de diarreia, episódios de passar mal, ele não conseguia segurar, ele não conseguia, tá, ter um grau de irritabilidade muito grande. Então isso tudo ajudava a quê? A não melhora do quadro dele. E aí com isso, o que acontecia? Ele não conseguia evoluir, tanto na escola como em nada. E aí a gente começou a tratar isso e a gente abordou nesse ponto a questão de multivitamina, a questão da dieta sem glúten, sem caseína. Foi uma coisa que ajudou muito ele. De cara, o estômago dele já começou a melhorar assim, drasticamente. Eu fiz o exame celíaco nele, ele não tem deficiência celíaca e não tem intolerância à lactose, como muita gente confunde. Ah, porque tinha intolerância à lactose. Não, ele não tem. Ele não tem problema nenhum com lactose. O problema dele estava relacionado, assim como a maior parte dos autistas, à questão da caseína. Tá? Então, a questão da caseína é o elemento opioide que afeta bastante a questão de desenvolvimento cognitivo deles e bagunça bastante a questão sensorial. Então, a gente foi para o grau 2 ali, foi para o degrau 2, que foi o quê? Depois do trato intestinal cuidado, a gente foi para a questão do faxinar o cérebro. A gente tinha que fazer essa faxina no cérebro e melhorar o sistema imunológico. Então a gente entrou ali com neuromodulador e imunomodulador. O que é isso? A gente entrou com várias coisas e nesse degrau a gente pode trabalhar com leque, o médico pode trabalhar com leque absurdo de substâncias que justamente promove essa melhora na criança. Tá? Eu acredito muito porque nesse ponto eu sou muito científico, eu gosto muito de ver dados, né? E ver exame, analisar exame, e aí os exames explicam muita coisa para nós. Tá? Então logo ali naquele primeiro degrau foi pedido alguns exames, até que não tinha no Brasil, e esses exames nos mostrou um quadro químico, bioquímico, totalmente disrupto, totalmente anormal de uma criança comum. E aí, a partir desse mapeamento, a gente fez um exame que é um exame de cabelo, tá? Que a gente manda uma amostra de cabelo para os Estados Unidos, e essa amostra de cabelo ela é feita por esse laboratório. Existe 4 no máximo laboratórios no mundo que faz esse exame, e esse exame basicamente ele pega a toxicidade pelo cabelo e pega a questão da deficiência mineral de algumas vitaminas e minerais que essa criança venha a ter. Então, por essa amostra de cabelo, a gente consegue detectar. Tá? E a partir desse exame, a gente teve um mapa do que o Samuel tinha de alto grau de envenenamento de metal pesado e tinha de deficiência total em alguns minerais essenciais para o desenvolvimento dele. E aí, a partir disso, a gente entrou com essa parte da neuromodulação. Né? E aí a gente começou a suplementar ali com metil B12. Vou explicar para vocês que é fantástico a função do metil B12 no corpo da criança.
tá? Injetável. A questão da melatonina, né? A questão dos anti-inflamatórios, da vitamina D3 concentrada. O ômega 3 faz horrores de melhora na criança. O astragalos, que foi uma coisa que a gente descobriu para aumentar o sistema imunológico da criança, e agora a família toda toma, inclusive. A suplementação de mineral ausente, que é o que o exame mostrou, e a questão da quelação de metal pesado, que essa é a maior barreira de toda a família, é quelar metal pesado. O que é quelar, gente? O autista ele já tem uma capacidade, a própria arquitetura biológica dele já prevê que ele tem alto grau de absorção de metal pesado. Ou seja, ele não consegue excretar isso. Não sai fácil na urina, não sai fácil no cabelo e não sai fácil no suor. E nem nas fezes. Então, o que acontece? O autista ele vai retendo esse metal pesado. E se ele está num ambiente que tem muita oferta desses metais pesados, ele vai absorvendo isso, e isso vai, em grande parte, ser o promotor, o agente que promove a deficiência neural, né, a deficiência neurológica, o atraso cognitivo, vai ver a questão do metal pesado. Então, o metal pesado é um vilão, tá? De 100 crianças que a gente faz esse exame de mineralograma, 90% delas vêm com alteração na questão da absorção de metal pesado e vem na questão de ausência de minerais essenciais, como por exemplo, lítio. Hoje eu não culpo o médico que falou que ele tinha um quadro de esquizofrenia. Por quê? Porque quando eu fiz o exame, alguns meses depois, apareceu que o lítio era inexistente no organismo. E a gente sabe que quando o lítio está em excesso, ou que não tem no organismo, faz com que o hospedeiro ali daquele corpo ele tenha dificuldades neurológicas terríveis, comprometimento, medos exacerbados, vários outros problemas. Então a gente tem essa situação. E por fim, depois que a gente segue os 2 degraus, é que aí a gente torna a vida do terapeuta e do professor uma vida melhor. Por quê? Porque a gente parte para as terapias e tratamentos. Né? Então, as terapias e tratamentos ali é que faz a diferença na vida deles, porque eles já chegam preparados ali, ou medicados. Voltando um grau ali, eu quero mostrar em vermelho a supressão, e tem uma linha que eu escrevi assim, supressão da agressividade com risperidona, temporariamente. Por quê? Existe uma briga muito grande nessa área de autismo entre o uso ou não da risperidona. Tá? E aí, fazendo várias pesquisas até fora do país sobre o uso da risperidona, artigo médico, eu pude perceber o seguinte: a risperidona é necessária, só que ela tem que ser temporal. O que é isso? A risperidona ela tem que preparar essa criança para um aumento de foco, uma melhora cognitiva, para que o professor consiga colocar informação na cabeça dela, para que haja um aumento de foco, para que haja uma diminuição da agressividade da criança. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer aqueles 2 degraus ali para fazer com que a gente possa tirar esses estressores da criança para que ela não se torne agressiva. Por que eu coloquei em vermelho ali? Porque o Samuel nunca precisou de usar a risperidona. E por que ele nunca precisou de usar a risperidona? Porque ele... foi uma recomendação da médica dele. Eu estava apto a dar risperidona se a médica receitasse. Só que a médica disse, pai, a gente já identificou os problemas, as ausências e as sobrecargas de metal pesado dele. Vamos tratar isso? Você vai ficar uns meses a mais tratando. Mas, de vantagem, você não vai precisar de dar isso para ele, até porque eu sou contra a risperidona, no caso essa médica ela era contra. Por quê? Não é porque a medicação é ruim, é porque a medicação camufla. E aí, até para a médica, se tornava difícil ele tomar risperidona e ela identificar os pontos dele, os gatilhos dele. Então, ele tinha que ficar naquela situação para ela conseguir tratar e a gente mudar esses indicadores dele. Então, ela recomendou, ela falou, olha, vamos começar, vamos fazer metil nele, fazer as injeções para essa fala dele aparecer, porque já era para ele estar falando. Eu não aceito esse negócio de grunhir, você já fez exames e está fazendo fone e essa criança não fala, vamos usar metil B12 para ele voltar a falar, porque ele vai falar. E realmente, comecei o tratamento 15 dias, 15 dias depois ele começou a falar e nunca mais parou de falar. Hoje ele fala até demais.
foi uma coisa assim que já estava dentro dele. Ele só não conseguia achar o caminho da linguagem. E aí, quando a gente começou a fazer a metilação nele, o processo de metilação através da B12 injetada, não adianta usar B12, tá? Os resultados são muito demorados e pequenos. Usando, por exemplo, suplementação B12 sublingual e oral. Tá? Então, assim, a melhor que dá realmente essa questão da melhora da criança com autismo é a metilação B12 injetável. Dói muito. Eu testei em mim várias vezes. Eu cheguei a usar, inclusive, essa substância ativa em mim. Ela é considerada na Europa como droga da inteligência, né? Um apelido da metilcobalaína B12, o nome dela. E essa droga, eu falei mais cedo, que foi uma das coisas mais difíceis que a gente teve que passar, tanto na questão de aplicar isso nessa criança, porque além de doer muito, a dor é muito parecida com bezetacil. Ela vai no glúten da criança, tá? Ela no glúteo, desculpa, vai no bumbum da criança, que você tem que injetar isso. E eu tive que, junto com a mãe dele, dar 3 anos seguidos isso. Tive que fazer um tratamento de 3 anos com metilação B12 nele. E deu certo, graças a Deus. A gente já começou a ter a primeira melhora com 15 dias e depois só foi melhorando, mas é um sofrimento. A criança sofre, a criança dói. O bumbumzinho dele, no final de 3 anos, já não tinha mais espaço para aplicar injeção. E eu tinha que dar, e os anestésicos locais não davam mais certo, porque não poupa a dor, porque a dor ela vai direto na gordura, né? Porque essa proteína, ela vai direto na gordura marrom do glúteo. Então, o que acontece? Essa gordura, a explicação aí do médico americano que descobriu esse tratamento, que inclusive ele fazia pesquisa para Alzheimer. Isso daí era usado para Alzheimer, para estimular a recriação de conexões neurais, de sinapse. E aí ele descobriu, algumas décadas atrás, que ele usando isso com criança autista, ele consegue fazer justamente aquele estímulo de hemisfério, ele consegue fazer com que o cérebro da criança aumente a atividade elétrica com a metilação e essa criança começa a aumentar a cognição dela, né? E para uma pessoa normal, quando começa a tomar essas injeções, a pessoa realmente começa a ficar inteligente, tá? Eu tive essa experiência, eu apliquei isso em mim, o ganho é fantasmagórico, tá? Mas é uma coisa que não dá para ficar tomando direto, até porque é muito difícil trazer essa substância para o Brasil. Então, assim, foi muito positivo. Eu falei aí mais cedo que a Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil e a Alfândega bloqueou várias cargas minhas. Eu tive que criar, junto com a mãe dele aqui, vários métodos de trazer, de fazer contrabando. Tá? A Anvisa, essa substância ainda é bloqueada na Anvisa. Existem algumas formas de trazer, não são tão ortodoxas de trazer para o Brasil, tá? Mas foi uma recomendação médica. Isso daí não foi eu que inventei. Essa médica que orientou a gente no começo, ela sempre deixava claro o seguinte: pai, eu não estou pedindo, como a biomedicina é uma área da medicina muito nova e ainda muito resistente à clássica, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dizer o que você tem que fazer e você vai estudar e você vai ter certeza. Se você confiar no tratamento, você faz. Se você também não confiar, você procura outro método. Então ela era muito sincera comigo nesse ponto. E ela me deixou o direito de escolha, nos deixou o direito de escolha. E aí nós escolhemos por continuar, mesmo sendo doloroso, mesmo a criança tomando injeção de madrugada enquanto dormia, e acordava em pânico, mas tomava a si mesmo, e isso ajudou muito. Hoje ele é o que é devido a esses 3 degraus aí, tá? Que envolve totalmente a terapia e os professores, envolve os médicos e envolve a família. Então isso daí é um trabalho a 4, 8, 10 mãos. Não tem jeito, tem que envolver vários profissionais. E por fim a gente tem ali a questão da fono, da terapia ocupacional, da estimulação precoce, estimulação sensorial. A APAI tem muito desses programas, a AMAIS também. Lá na nossa associação que eu faço parte, a gente está tentando desenvolver já esses projetos para o ano que vem, começar a trabalhar com isso também. E o ABA também, que o ABA funciona muito bem quando a criança passou por esses 2 degraus. Esses daqui são os exames que a gente usou, tá, no Samuel, o teste de toxicidade pelo cabelo. A gente também fez a alergia alimentar,
que é o IgG. Tá? Isso foi muito interessante porque a gente descobriu que tinha alguns alimentos que causavam alergia grande, que era alergênico. A questão, inclusive, da caseína a gente descobriu pelo IgG. Tá? A questão das coletas de metal pela urina. O exame ele é muito bom, o exame de cabelo, ele é muito bom, mas ele não é eficiente para mercúrio, tá? Para você descobrir o grau de toxicidade, de contaminação de mercúrio da criança, tem que fazer a coletagem de metal por amostra de urina. E é um exame que faz aqui no Brasil, só que é um exame que você tem que fazer vários movimentos, ou seja, você tem que começar com aquela ação que é botar coisas no organismo para capturar esse metal pesado e fazer ele sair dos ossos, fazer ele tentar sair do cérebro, tentar sair do rim, sair dali do estômago e ele ir para a corrente sanguínea e a gente pegar isso na corrente ali da urina, né, no trato ali de excremento. Então, só que é um exame que você não faz o primeiro exame e já tem isso. Você tem que fazer várias coletas, várias amostragens até chegar nisso. E também é muito importante para você detectar. Se a criança tem contaminação de mercúrio, ela não vai liberar isso fácil. E aí a gente precisa de saber e precisa tentar tratar. Esse exame que vocês estão vendo aí na tela foi o segundo exame do Samuel. O primeiro eu não quis colocar aqui, porque é o seguinte, o primeiro exame, ele vem todo riscado a caneta. Porque no primeiro exame que eu fiz, é bem assim, quando a gente faz esse exame nesse laboratório, os médicos americanos lauda esse exame, só que ele não pode laudar oficialmente. Ele simplesmente pega os marcadores e aí a Dr. Date vai com o conselho médico deles e escreve na frente de cada marcador que dá vermelho ou amarelo, ele diz, pai, mãe, suplementa seu filho com isso. Seu filho precisa de magnésio, seu filho precisa de zinco, seu filho precisa de quelação para alumínio. E aí, o que acontece? Vocês estão vendo ali o marcador dele, está batendo 32, que é o resultado ali dele. Sendo que o corpo humano deveria só ter 8. Ou seja, o corpo dele, logo de cara ali naquela época, que foi logo no começo, ele já estava com mais de 4 vezes a capacidade, né, de toxicidade com alumínio. E era desesperador para a gente, porque a gente não sabia o que fazer. E aí, como é que eu faço? O que está acontecendo? Esse menino não está chupando uma barra de alumínio. Né? E aí a médica nos orientou a gente fazer uma série de intervenções aqui para reduzir a absorção de metal pesado, por ele ter dificuldade de excrementar isso. E aí o que aconteceu? Começou por 2 princípios. Primeiro, esse daqui, que é o grau, que são os metais os minerais elementares e as vitaminas que faltava nele. Né? Que esse daí é o quadro 2 que eu mostrei para vocês. Esse daí é o mesmo exame, tá? Tá dividido em 2 partes. E esse exame ele mostra ali logo de cara, gente, que tem o quê? Tem a questão da deficiência do cobre, a deficiência do fósforo, do selênio. O lítio dele já estava alto porque a gente já estava suplementando pesado, porque o primeiro exame tinha dado lítio 0 e o lítio dele ali já estava muito alto. Então, assim, é equilibrar. A gente tem que fazer esse exame, de preferência anualmente, e ficar monitorando os gráficos. E aí, por fim, esse daqui é um dos últimos slides, a gente fala o seguinte: policia e ensina seu filho, né? Se policia e ensina seu filho a evitar esses itens. No tratamento biomédico, é preconizado que a gente deve evitar isso daí, que é o quê? Combater a permeabilidade intestinal. Os exames que foram feitos no Samuel mostrou que o estômago dele era altamente permeável, inflamado. E aí, qualquer coisa que ele tomava, principalmente medicação, entrava direto na corrente sanguínea. Toxina, também. Alergênico, também. Patogênio, entrava na corrente sanguínea. Ou seja, tudo estava relacionado na questão de absorção. Então, o que ele comia fazia diferença para ele. Mais do que com uma criança normal que não tem permeabilidade, tem o estômago saudável, o intestino saudável. Então, ali, de cara, a gente já percebeu que a dificuldade de absorção era grande, e aquele resultado de exame ali mostrando que ele tinha dificuldade em lítio, dificuldade em fósforo, era porque o organismo dele não conseguia absorver. E isso é muito comum, tá? Em vários exames de criança com autismo, a gente percebe essa mesma condição metabólica. E combater os metais pesados, é o passo 2. O item 3, evitar tomar paracetamol. Tá? Isso foi uma orientação médica. Evitar o máximo. Lembra que o organismo de autismo o autista é altamente permeável. E o paracetamol, ele já tem uma característica de atacar o sistema renal, quando ele entra em grande quantidade.
Então, como o rim do autista já tem o sistema renal, ele já tem uma dificuldade de filtrar vários elementos, paracetamol ele passa a ser mais venenoso do que na sua função básica de ajudar no tratamento de febre, no combate de infecção. Então, evitar. Existem outras formas de usar outras medicações que não têm o substanciativo do paracetamol. Evitar a ingestão de cloro, piscina com muito cloro, evita no começo. Se a criança tem problema gastrointestinal e se o cloro ele vira ácido clorídrico no estômago dela, então a gente tem que evitar isso, porque ela não tem uma capacidade digestiva simples, fácil. Evitar alimentos com corantes artificiais, com conservantes e acidulantes. Oi? Sim. Sim. Você falou uma coisa, você foi perfeito, Wilber, no seu comentário. Por quê? Tem uma coisa até que é polêmica, evito até de ficar falando isso, especulando isso, até porque eu não tenho prova. Mas esse sulfato de alumínio, alguns estados que têm pico de criança com autismo, a gente vai ver qual é o sistema de decantação da água, igual aqui no Espírito Santo, é a base de sulfato de alumínio. Então só que o sulfato de alumínio ele serve para quê? Ele serve para realmente fazer a coleta do particulado pesado na água e limpar a água. É importante, é necessário, é. Existe outros até mais caro, existe. Então os sistemas de abastecimento de água e também nas piscinas é um tratamento barato. Por quê? Eu floculo isso, eu jogo esse floculante à base de sulfato de alumínio na água e eu consigo tirar, né, a sujeira, os particulados da água, sem precisar de trocar a água da piscina toda. Só que qual é o grande problema para uma criança autista? Justamente engolir essa água. Tá? Então, quando a criança vai para O Samuel ele teve graves casos ali, sintomas por causa do ácido clorídrico, porque no começo, logo quando ele era neném, eu levava ele para aulas de piscina, para ele aprender a nadar. Hoje ele sabe nadar, só que ele teve um retrocesso no autismo dele. E eu descobri depois isso a partir de exame, que realmente os níveis de ácido clorídrico estavam muito altos, e aí a gente foi ver. E na época a médica já tinha me orientado em relação a isso. O que aconteceu foi o seguinte: a criança pode fazer a aula e pode frequentar a piscina, só que a piscina ela tem que passar por um processo não clorídrico, ou seja, você não pode usar cloro na piscina. Você tem que usar um produto chamado ionizador. E aí, aqui no estado é bem difícil a gente achar piscinas ionizadas, que é uma máquina que é bem cara e a manutenção é cara. Então, as academias, as escolas, eles evitam usar isso. Então, se você tem essa situação, evita o cloro. Por quê? Porque a questão do cloro afeta. O Samuel estava, por exemplo, no começo, que eu encontrei uma piscina ionizada aqui em Coqueiral, e a gente ia, e ele estava super bem, ele estava se dando, ele já estava fazendo tratamento biomédico, ele já estava fazendo um acompanhamento, e ele já estava, inclusive, aprendendo a nadar. Ele já estava sabendo nadar. Aí, questão de alguns meses depois, ele desaprendeu a andar. Ele desaprendeu, desculpa, a nadar. E ele começou a ter irritabilidade altíssima, ele passava mal, ele vomitava quando ele saía da piscina. E aí eu percebi o seguinte, mesmo ele como bebê, ele ingeria a água da piscina. Eu não tinha preocupação porque a piscina era ionizada. Só que aí depois eu descobri que a máquina de ionização, na mesma época que ele começou a passar mal, a máquina tinha sido quebrada e a academia não avisou a gente. Não me avisou. E para as outras crianças, normal, vida que segue. Só que ele começou a passar mal e ele começou a desaprender o nado. E aí a gente foi ver, foi essa questão. Aí eu tive que tirar ele da aula de natação e tive que começar a tratar essa questão da desintoxicação clorídrica. Mas voltou depois, graças a Deus, ele começou a ter o ganho de novo de desenvolvimento. E isso só foi mais um paralelepípedo aí no meio dessa caminhada. Para a ingestão, tá? Como o Wilber falou, e eu estou recomendando, nosso tratamento de água, a nossa água potável que vem para a gente, ela é tratada com sulfato de alumínio. Então, se a gente puder evitar, e a gente puder evitar a possibilidade, porque os processos não tiram 100% de metal pesado. A água que vem da rua não é tratada 100%, porque não tem como tratar 100%. Você não tem a garantia que essa água sai lá da Cesan
entra em 50 quilômetros de tubulação e chega até aqui. A nossa sorte, inclusive, que aqui não é local frio, porque se fosse frio, as tubulações seriam de cobre. Hoje, quando a gente pega aqueles exames ali de crianças que estão em locais muito frios, que tem tubulação de cobre, os marcadores de cobre delas ficam lá na altura. Fica no céu. Aí você vai ver a água. A água, quando ela vem nos tubos de cobre, e a gente tem rede de cobre ainda no Espírito Santo, que conduz água, os tubos maiores são de metal, e a gente tem que filtrar isso. Então a gente usa filtros, a gente chama de filtros low fluor. São filtros que capta e evita que a água potável fique com metal pesado. Então é o filtro para água potável. A gente não tem como botar esse filtro no chuveiro, por exemplo. Embora exista, é muito caro. Só que o filtro da água é extremamente importante para a saúde da criança. Sempre lê bula da vacina. Entramos num assunto extremamente polêmico. Questão da vacina. Gente, eu não sou contra a vacina. O Samuel não tem nenhuma vacina sem dar. Ele tem todas as vacinas. Só que uma das coisas que a gente tem que tomar um cuidado pleno, e essa médica esfregou um monte de estudo na minha cara e fez eu ler, e ela deixou claro comigo. Ela deixou claro o seguinte, gente, a questão das vacinas tem que ser observada. Ou seja, pais, leem as bulas. Essa dica aqui, ela é uma dica muito importante. Timerosal, memoriza esse nome. O timerosal, ele é um veículo que vai dentro de várias vacinas, principalmente nas vacinas de gripe, e 50% da fórmula do timerosal é a base de mercúrio. E o mercúrio fica no organismo deles, não sai com facilidade. E o mercúrio é um dos metais mais difíceis que tem de fazer quelação no ser humano. Então, o que a gente puder evitar de mercúrio, a gente tem que tentar evitar. Sulfato de alumínio, né? No caso é hidróxido de alumínio, vem também. Algumas vacinas tem. A vacina, inclusive, para hepatite tem alumínio e tem mercúrio, né? que é timerosal. Esse nome que a gente não conhece, ele camufla o mercúrio, porque não está escrito. Se você pegar a bula lá e ler, você não vai ler a palavra mercúrio na vacina, mas você vai ler timerosal. E aí, quando você vai no Google e digita timerosal, é um elemento químico que tem mercúrio na composição. Então é aí que a gente que tem a pegadinha. A gente não pode dar vacina para os filhos? Não, tem que dar sim. Só que a orientação, inclusive, que a médica deu na época foi: Argemiro, lê antes a vacina. Se tiver esses componentes, pelo amor de Deus, evita. A criança pode ter retrocesso. Dependendo da carga de metal pesado, ela vai ter retrocesso. Então, o que você pode fazer? Substituir a vacina. A vacina é licitada pelo Sistema Público de Saúde. Ou seja, o sistema público ele não tem como comprar uma vacina super cara para um universo de 1% de criança ser beneficiado. Sendo que para 99% dessas crianças não faz efeito nenhum. Entendeu? O efeito é mais uma doída mesmo da picada e pronto. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer como pais? Observar isso e buscar as vacinas alternativas. Eu consegui, inclusive, na rede privada, a vacina que substituísse a BCG, eu consegui substituir uma de gripe, que é H1N1, eu consegui substituir. Inclusive aqui no Brasil, até barato, entendeu? Só que a informação é tudo. Se a gente não tem essa informação, o que a gente faz? A gente leva e aplica vacina. É culpa do Estado? Não. Não acho que é culpa do Estado. Eu não posso culpar o Estado, entendeu? Mas eu posso me culpar por não saber. E eu me culpei por isso. Algumas vacinas, logo no começo ele tomou, porque era obrigatório e eu não sabia disso. E depois eu comecei a ficar atento e vi várias coisas. Tá? E vi, inclusive, entre 2 exames que foi feito ali por ano, um aumento de alumínio muito grande logo depois de uma vacina que realmente tinha o veículo de alumínio. Tá? Posso comprovar isso? Não, porque durante o ano ele tomou também, ele comeu na panela de alumínio, a gente fez comida. Eu acho que você chegou até um comentário ali da Will, o Wilber, ele fez um comentário ali, e ele falou sobre o metal tóxico, a dificuldade de eliminação. Né? E essa questão do podemos usar nada de alumínio, sim, Will, a médica recomendou a gente trocar as panelas, inclusive, porque as panelas, quando a gente faz comida, faz o cozimento, o aquecimento disso salta particulado na comida. Tá? Do mesmo jeito que tem a polêmica do Teflon e a polêmica do BPA do plástico, quando bota no micro-ondas. Então isso acontece e esse... Oi?
Entendi. Ah, entendi. É porque realmente eu não sei o que, que é. Pão de Cristo é um pão, então, que você faz? Ah, tá. Por isso que eu não entendi, mas quando eu vi você falando ali sobre fazer alguma coisa de cozinhar, eu imaginei a questão das panelas. E realmente essa questão da panela a gente mudou e deu uma melhorada. A gente conseguiu frear aquele marcador de metal pesado. Ele deu uma diminuída quando a gente mexeu na água e quando a gente mexeu nas panelas. A gente começou a usar cerâmica, usou panela de vidro, essas coisas e ajudou. Tá? A questão de eliminar a ingestão de leite animal, soja, caseína e glúten. Isso daí foi a própria dieta que fez e como está dando certo e ele acostumou, a gente está mantendo, tá? E buscar o conhecimento, isso nós já estamos no final, buscar o conhecimento sempre, estudar novas terapias. A todo momento está saindo coisa nova, gente, isso é muito legal. Fique atento às novas leis e benefícios. Pais, mães, busque isso, tem um monte de benefício. Inclusive no município de Vila Velha, algumas leis municipais podem ser colocadas nos municípios, tá? O nosso conselho de pais aqui, do grupo de pais, a gente conseguiu aprovar leis no município de Vila Velha de ajuda de crianças deficientes e principalmente autistas. E hoje Vila Velha tem alguns diferenciais, tá? Então, assim, lembra, gente, que a informação, as leis, se a gente estudar as leis, a gente consegue dar uma vida melhor para os filhos, né? Tem a questão dos descontos de PCD para compra de carro, tem a questão de colocar as crianças no BPA para conseguir, as famílias muito carentes conseguem ajuda do governo, que é uma remuneração para cuidar dessas crianças. Ah, não é muito? Não é, mas ajuda, é melhor do que nada. Tá? As APAES e as associações têm um papel muito forte para quê? Para a gente conseguir orientar essas crianças, os assistentes sociais, e fazer inscrição de vale transporte para essas mãezinhas carentes não pagar mais passagem de ônibus, levar os filhos para os tratamentos aí, levar para os contraturnos de AE nas escolas. Então tem toda essa parte. Tem que valorizar. E esse quinto passo aí, quinta dica, eu digo que é muito importante, gente. Não é puxando saco, mas é extremamente importante, porque criar essa network em volta da criança. Tá? Buscar valorizar os profissionais que estão ali no entorno dessa criança autista, dessa criança deficiente. Por quê? Médico, psicólogo, terapeuta, assistente social, professor regente, professora de educação especial, cuidadora, dentista, tio da van, tia da creche, que eu esqueci de colocar aqui, mas é muito importante. A creche faz toda a diferença na vida da criança, saber que essa criança é autista e que precisa de cuidados diferenciados. Lá na creche do meu filho, tia Udi, tá, que eu falo aqui, não sei se ela está assistindo, mas eu já falo, ela foi de muita ajuda. Ela conseguiu entender o nosso protocolo, ela conseguiu ajudar, ela evitava, teve uma época que o Samuel estava dando os ataques de comer a merenda das crianças, que era comida normal, porque ele estava com esse desejo incontrolável e ele passava mal, ele ficava muito irritado. O metabolismo dele, em 5 minutos, você já vê os efeitos da caseína no organismo dele, porque está bem limpo. Então ele já esquecia o nome, ficava violento, ficava bravo, batia nas crianças. E aí ela me chamava e eu explicava isso para ela, e ela passou a entender. Ou seja, a solução está baseada nessa rede de pessoas saberem de tudo que está acontecendo na vida do seu filho. Então isso ajudou bastante. A tia Udi simplesmente resolveu o problema da comida. Como era muito gostoso, ele adorava alguns docinhos, adora. Ela simplesmente criou o conceito das bolsas das crianças nunca ficar mais no baixo. Aí ela botou lá uma prateleira e começou a botar as bolsas de todo mundo. E aí ele não conseguia mais fugir, ir na cozinha e pegar os docinhos das crianças. E pegar os lanches das crianças. Então foi uma solução? Foi. Como que ela chegou nessa solução? Descobrindo. Entendendo como que aquela criança reagia e se comportava. Então a questão dos pais. Gente, foi falado aqui mais cedo, não sei se foi agora, acho que a Gabriela falou uma coisa muito, muito importante, que é essa questão dos professores não poder fazer um diagnóstico prévio ou analisar. Eu acho que os pais têm que abrir essa frente, têm que permitir o contato dos professores, a correção e a orientação. E a informação. Eu tive casos aqui em Vila Velha de pais que não aceitam que a criança tem autismo, que a criança tem TOD, que a criança tem TDAH e quer que o professor se vira. A gente não pode ter essa barreira, essa resistência de falar, não, meu filho é perfeito, o problema é do professor. Meu filho é perfeito, o problema é do médico que tem que se virar. Não, o problema é de todo mundo. Não adianta nada o médico me ensinar um tratamento,
a família fazer, as professoras terem a crença, eu entregar um laudo nutricional para a prefeitura do município, a prefeitura fazer uma dieta na escola separada, aqui em Vila Velha faz uma dieta separada para ele, entendeu? Para ele merendar o que ele pode comer e não o que a escola dá para todo mundo. Mas não adianta nada se você não fazer esse ciclo completo, ou seja, se o tio da van não souber das restrições dele, das limitações, o tio da van pode dar uma comida para ele, e aí você quebrou todo o ciclo. O tio da van pode dar uma coisa que ele não pode comer, ou que ele não pode ter, ou pode ver acontecendo alguma coisa ali dentro da van e não falar nada, porque ele não sabe que aquela criança tem uma deficiência. Então, esse ciclo é extremamente completo e é importante a gente ouvir todo mundo e valorizar todos esses profissionais. Tá? O Samuel ele chegou a ficar no grau mais baixo de autismo. Isso não é mérito meu, em hipótese nenhuma. Isso não é mérito meu. É mérito do conjunto de profissionais. Porque para fazer. Hoje, por que o tratamento de autismo é caro? Porque você tem que envolver um mundo de profissionais. E nem sempre o SUS e o sistema público vai te dar isso. Nem sempre essa criança não vai conseguir entrar na escola pública. Ou vai conseguir um médico no SUS que tem essa paciência de seguir. Vai conseguir uma psicóloga no mesmo momento do médico. E fazer os dois se conversar é muito difícil. Então a gente tem que buscar isso? Tem. E o único elo para isso tudo é a família. A gente tem que fazer isso daí. Tá? Por último, eu falo que tem que buscar o apoio e também ajudar as associações. Gente, minha vida melhorou muito depois que eu comecei a participar como voluntário ativo de muitas coisas. Isso me fez uma pessoa melhor, hoje eu reconheço isso. Eu era uma pessoa que só gostava de estudar, gostava de trabalhar, só gostava de ganhar dinheiro e não queria saber de mais nada que não fosse isso. Hoje eu estou focado nessa questão da ajuda, essa questão de participar de associações. Hoje eu faço parte da diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências. Eu trabalhei 3 anos na diretoria da PAI e saí e resolvi ir para essa associação, gente, que eu peço para vocês, se vocês puderem ajudar, até divulgar. É muito importante porque essa associação ela já existe há 5 anos, o trabalho deles é fantástico, só que ainda é um trabalho de formiguinha. Por quê? As pessoas têm dificuldades, têm limitações, boa parte do conselho diretor são deficientes, tá? E a gente está entrando para somar e para dar um ganho, fazer essa associação crescer, assim como a gente tem a oportunidade de ver as APAES crescendo. A gente precisa de várias. A AMAIS hoje é uma referência no estado, só que é muito difícil. Por exemplo, se eu fosse esperar pela AMAIS, eu não ia conseguir o tratamento, porque eu entrei na fila da AMAIS e estava demorando 1 ano e 7 meses para eu começar a ser atendido pela AMAIS. A estimativa era 1 ano e 7 meses de fila. A APAE hoje em dia, aqui de Vila Velha, está com 1.300 crianças na fila, de espera. Então são 1.300 crianças. Né? Na nossa área pública aqui, da Secretaria de Educação do município, tem 4.200 crianças já com autismo, com doenças, com deficiências diversas. Então como que eu enfileiro isso numa APAE? Não tem como. A gente precisa de mais associações e eu não posso botar isso na conta da prefeitura. A prefeitura não vai conseguir desenvolver esse monte de programa para todo mundo. Então a gente precisa de trabalhar isso daí. Tá? Tem a AMA. Gente, a AMA é muito bacana, que é a Associação de Amigos Autistas ali. A AMA ela consegue fazer um trabalho online, ela tem muita informação no site dela, ela tem muito programa à distância, é muito bacana. Tá? Tem a ARI para quem aí quer puxar o inglês ou quer usar o Google Translator, ajuda muito você ir na ARI. O site deles é adaptado para Google Translator, então você pode mudar o idioma dentro do site e ler os conteúdos de estudo de autismo, que esses caras têm mais de 20 anos de experiência e de acúmulo de experiência com autismo, então tem muito que nos ensinar. E, por fim, esse último slide diz o seguinte, que a gente nasceu para ser um milagre, o autista ele é um milagre, tá? Ele transforma a vida das pessoas que estão em volta, e a gente tem que entender o seguinte, tem muito autista aí que deu certo, dá certo, e nossos filhos são capazes de atingir essa capacidade. Vai depender muito, sabe de quem? Da gente. Não vai depender deles. Eles nasceram autistas, eles não sabem, eles não têm culpa de ter nascido autista, mas eles podem ser o potencial e podem ser contribuidores para um futuro melhor. Tá? Um futuro melhor para a nossa sociedade aqui, para o nosso município, para a nossa casa, para o nosso estado e para o nosso país. Então a gente tem que trabalhar esses autistas, tem que entender que esses autistas podem render muito, tá?
dessa panela pode sair muita comida boa. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem casos ali, depois vocês podem, eu mandei essa apresentação para o Wilber aí, ele pode distribuir, tem uns links ali de pesquisa que se vocês clicarem, igual o Jacob Burnett. Esse Jacob Burnett, ele é fantástico. Saiu uma entrevista da BBC desse menino, que esse menino com 4 anos descobriu que tinha autismo, e os médicos desencorajaram a família, falaram, esse menino não vai ser nada. Esse menino não vai conseguir fazer nada na vida dele, e hoje ele é mestre em física quântica, ele está numa das universidades mais conceituadas do mundo, que é o MIT, e ele simplesmente está na linha sucessória para prêmio Nobel. Esse menino aí, na idade que ele deve estar com uns 19, 20 anos agora. A linha de pesquisa dele na astrofísica e na quântica já está com indicação futura para prêmio Nobel, baseado no conceito racional. Por ele ser autista, ele tem uma capacidade espacial absurda, de manter concentração de cálculo avançado. E isso tudo foi do quê? Porque a mãe dele acreditou. Se vocês verem a reportagem, vão ver. Todo mundo me desacreditou, disse que eu tinha que manter meu filho em casa e pronto. E aí eu simplesmente não quis e a gente começou a trabalhar com ele começou a melhorar o aspecto negativo do autismo. E aí o que sobrepôs? Os aspectos positivos. Inteligência, capacidade espacial, visão, análise de padrão. O Samuel, logo de cara, quando a gente conseguiu tirar boa parte dos aspectos negativos dele, uma das coisas que foi impressionante foi a capacidade espacial dele. Hoje ele consegue ir para qualquer local dentro de um carro e memorizar o caminho. Se a gente muda uma rua, ele pergunta por que a gente mudou a rua. Entendeu? Ele consegue, pelo Google Maps, chegar em qualquer lugar que você pedir para ele ir. Ele consegue navegar no Street View e chegar nos locais. Por quê? Porque ele decora os locais. Então, isso daí é uma capacidade do autista. E todos os autistas têm isso, gente. Independente se ele é severo ou não. O Samuel era severo. Deixou de ser severo. O Samuel ele se automutilava. Se você pegar a mão dele, quem conhecer ele pessoalmente, às vezes sabe disso, a mão dele tem uma cicatriz gigante. Ele se automutilava. Ele dava os surtos autista dele, ele mordia a mão com tanta força que ele arrancava sangue da mão. Entendeu? E aí a gente teve que tratar isso e hoje ele não faz mais isso. Então, assim, é importante a gente ter essa visão e saber que esse autista tem potencial. A gente tem que liberar o potencial deles, que eles têm uma capacidade impressionante. Eu fiquei impressionado em ler a reportagem que o Anthony Hopkins, por exemplo, que é um ator fantástico, com 82 anos de idade, ele assumiu que ele tem Asperger. Ele assumiu que vários estereotipismos que ele tinha era decorrente a Asperger. Ele diagnosticou agora, depois de velho. Então não existe data, gente. Existe persistência. Não existe dificultador. A gente tem que buscar esses profissionais, tem que estudar sobre esses exemplos aí, saber o que é mito, o que é verdade, e a gente tem que buscar o tratamento. Tá bom, gente? Então, assim, terminamos. Aqui deixo o meu obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa se eu falei demais e se foi muito extenso. Eu prometo que eu vou tentar diminuir um pouco esse conteúdo aí. Mas é muita informação. E estou aberto para perguntas, se alguém tiver. De manhã deu tempo, né? Agora já está um pouquinho tarde para vocês. Mas eu estou à disposição de vocês. Opa, pode falar. Muito obrigada, grande amigo. Você precisando, eu estou, muito valiosa a sua palestra. Obrigado mesmo. Eu sou professora, regente no Padre Antunes e no Padre Mais Marcinho. Aí eu estava assistindo porque o meu sobrinho tem um filho autista e no começo foi muito difícil para ele e para a esposa se quadrarem nesse mundo, né? Mas aí essa palestra sempre maravilhosa. Eu me arrependi muito que eu não passei para ele entrar. Eu parei muito para foi daquela igual você que daqui a pouco fazer o máximo para eu se desenvolver. E você está de parabéns. Obrigada, você foi muito as excelentes palestras, uma análise riquíssima para todos nós que estamos assistindo. Parabéns mesmo, parabéns às pessoas que organizaram. Muito bom. Mais pessoas precisaram assistir essa live. Obrigado, gente. E eu quero deixar uma informação importante aqui também.